a gente vai falar sobre essas teorias de produtividade e de gestão de tempo. Como eu já introduzi aqui, eu sempre gosto de fazer esse preâmbulo, por assim dizer, como a gente já estava começando a conversar um pouco, essas teorias, né, a gente vai ter dois momentos diferentes. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre teorias de produtividade, então a gente vai abordar todos aqueles métodos de produtividade. Na verdade, eu selecionei alguns, e depois a gente vai falar, na próxima aula, a gente vai falar sobre ferramentas de produtividade. Então, a gente vai entender um pouquinho o que existe aí, tanto no universo digital, quanto, enfim, de ferramentas aqui físicas que a gente utiliza. Eu gostei de dividir esse momento, assim, esse entremeio das nossas aulas nesses dois focos, porque eu acho que é, de fato, para trazer para vocês ferramentas. É para que vocês comecem a olhar para a sua rotina, o dia a dia de vocês, os objetivos, as tarefas, e vocês comecem a pensar e a lançar mão dessas ferramentas que a gente vai falar para tentar te ajudar nesse processo, que é talvez tentar ser um pouco mais produtivo e ter um pouco mais do controle do seu tempo. Então, eu selecionei essas três aqui, essas primeiras aqui, o Pomodoro, o Kanban e o GTD. A gente vai falar sobre cada uma delas. E vocês vão perceber que elas aqui estão em escala de facilidade e dificuldade. Tanto aqui nas teorias, quanto quando a gente vai falando lá nas ferramentas. Todas as vezes eu vou sempre dividir em escalas de dificuldade de utilização. Por quê? Porque eu quero que você, que esteja começando no processo de talvez ser uma pessoa mais produtiva, mais organizada, saiba por onde começar. Então, se você é nível 1, se você nunca se organizou, botou eu aqui com meus post-its, claro, né? Porque não pode faltar. Mas se você nunca utilizou uma agenda, um planner, um Google Calendário, a gente vai começar de onde, enfim, do start inicial, e a gente vai seguir para onde você pode chegar lá quando você já estiver bem cascudo ou cascuda nesse projeto aqui de produtividade, certo? Então, a gente vai abordar diferentes níveis de produtividade. E para começar, eu quero tirar 5 minutinhos aqui desse nosso momento inicial para mostrar um vídeo para vocês que eu acho que traz uma reflexão bastante importante sobre essa ideia de por que precisamos ser produtivos e como que a gente pode olhar para o conceito de produtividade de uma forma um pouco mais crítica também na sociedade hoje. Então, In the summer of 1997, NASA's Pathfinder spacecraft landed on the surface of Mars and began transmitting incredible, iconic images back to Earth. But several days in, something went terribly wrong. The transmissions stopped. Pathfinder was, in effect, procrastinating, keeping itself fully occupied, but failing to do its most important work. What was going on? There was a bug, it turned out, in its scheduler. Every operating system has something called the scheduler that tells the CPU how long to work on each task before switching, and what to switch to. Done right, computers move so fluidly between their various responsibilities, they give the illusion of doing everything simultaneously. But we all know what happens when things go wrong. This should give us, if nothing else, some measure of consolation. Even computers get overwhelmed sometimes. Maybe learning about the computer science of scheduling can give us some ideas about our own human struggles with time. One of the first meus amores, alguém está com o microfone aberto? Foi. Acho que é Sheila. insights is that all the time you spend prioritizing your work is time you aren't spending doing it. For instance, let's say when you check your inbox, you scan all the messages, choosing which is the most important. Once you've dealt with that one, you repeat. Seems sensible, but there's a problem here. This is what's known as a quadratic time algorithm. With an inbox that's twice as full, these passes will take twice as long, and you'll need to do twice as many of them. This means 4 times the work. The programmers of the operating system Linux encountered a similar problem in 2003. Linux would rank every single one of its tasks in order of importance, and sometimes spent more time ranking tasks than doing them. The programmer's counterintuitive solution was to replace this full ranking
with a limited number of priority buckets. The system was less precise about what to do next, but more than made up for it by spending more time making progress. So with your emails, insisting on always doing the very most important thing first could lead to a meltdown. Waking up to an inbox 3 times fuller than normal could take 9 times longer to clear. You'd be better off replying in chronological order or even at random. Surprisingly, sometimes giving up on doing things in the perfect order may be the key to getting them done. Another insight that emerges from computer scheduling has to do with one of the most prevalent features of modern life: interruptions. When a computer goes from one task to another, it has to do what's called a context switch, bookmarking its place in one task, moving old data out of its memory, and new data in. Each of these actions comes at a cost. The insight here is that there's a fundamental trade-off between productivity and responsiveness. Getting serious work done means minimizing context switches. But being responsive means reacting anytime something comes up. These two principles are fundamentally in tension. Recognizing this tension allows us to decide where we want to strike that balance. The obvious solution is to minimize interruptions. The less obvious one is to group them. If no notification or email requires a response more urgently than once an hour, say, then that's exactly how often you should check them. No more. In computer science, this idea goes by the name of interrupt coalescing. Rather than dealing with things as they come up, oh, the mouse was moved, a key was pressed, more of that file downloaded, the system groups these interruptions together based on how long they can afford to wait. In 2013, interrupt coalescing triggered a massive improvement in laptop battery life. This is because deferring interruptions lets a system check everything at once, then quickly re-enter a low-power state. As with computers, so it is with us. Perhaps adopting a similar approach might allow us users to reclaim our own attention and give us back one of the things that feels so rare in modern life: rest. Are you interested in improving your own time and task management skills? If so, we highly recommend you check out Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions. You can download an audio version of the book for free at audible.com, and every free trial created encourages Audible to continue supporting TED-Ed's nonprofit mission. Eu acho que um dos pontos mais interessantes desse vídeo, eu gosto dele, depois eu posso mandar o link para vocês, é que ele aborda como que muitas vezes a produtividade ela tem algumas armadilhas. E eu passo desse ponto para a gente começar a nossa aula de hoje, porque a gente vai falar sobre vários desses métodos. Mas uma das grandes armadilhas da produtividade é a gente achar que só porque a gente está produzindo, coletando, colocando num planner, num papel, ou colocando as suas atividades de uma forma organizada, de fato você está ali fazendo alguma coisa, rendendo mais. Então, a gente começa essa aula justamente trazendo essa exclamação para vocês, porque eu acho que muitas vezes a gente cai nessa armadilha, porque a gente vai conversar hoje sobre várias teorias de produtividade. Só que o ponto que eu quero mostrar para vocês é que, independente de qual que seja essa teoria que eu trago aqui, que a gente vai conversar e discutir, feito é sempre melhor do que perfeito. É claro que a gente sempre vai buscar o máximo ali. Eu sou uma pessoa super perfeccionista, então a gente vai sempre buscar algo que seja lindo, bonitinho, redondo, perfeito, incrível. Mas eu quero, especialmente com essas teorias, que vocês entendam que elas estão aqui para ajudar vocês, para que vocês consigam olhar para uma tarefa, ou uma necessidade, ou um problema, um desafio que vocês estão vivendo naquele momento, vocês conseguirem entender qual delas funciona melhor para aquele momento, para de fato você fazer alguma coisa. Não é para que você use a teoria de produtividade para procrastinar um pouco mais. Eu, por exemplo, já usei essas teorias e já usei esses métodos em vários momentos da minha vida de forma completamente diferente. Vocês vão perceber que cada uma delas serve para um momento e uma ferramenta, um problema, uma tarefa completamente diferente.
qual é o grande ponto disso aqui? E a gente começa a falar dessas nossas teorias comigo fazendo essa pergunta para vocês. O que faz, né? O que te faz perder o foco durante uma tarefa? Então, assim, vamos supor, vamos trazer um momento aqui, uma imagem mental. Você está sentado na tua bancada e você tem uma quantidade X de tarefas para você fazer naquele seu dia. Só que o dia vai passando, você vai fazendo a tarefa, pode ser uma grandíssima tarefa, como entregar um TCC, uma monografia, pode ser várias tarefas pequenas, ou responder um e-mail, olhar a lista de supermercado, entregar uma lista de exercícios, terminar uma tarefa, enfim, tem várias tarefas aqui no teu dia. Só que você está ali naquele momento e muitas vezes, e aí vocês vão abrir, eu quero que vocês abram o microfone para me falarem o que faz com que vocês percam foco nesses momentos, mas eu não sei se vocês têm essa sensação que às vezes a gente está num dia que parece ser interminável, a gente tem uma quantidade enorme de coisas para fazer, mas o tempo inteiro a gente está perdendo o foco, né? O tempo inteiro alguma coisa chama a nossa atenção, a gente está sendo estimulado porque a gente vive em uma sociedade que está sempre trazendo estímulos sensoriais para a gente. Então, a gente está aqui conversando, mas tem um carro de som passando na rua, tem alguém falando do lado, tem um vídeo passando na televisão, tem uma música acontecendo. Então, a gente o tempo inteiro está sendo estimulado, porque a nossa sociedade ela se fundamenta, né? A vida em sociedade ela se fundamenta nesses estímulos, nessas sensações. Então, é muito difícil para a gente, especialmente nesse momento que a gente vive, nesse momento dessa sociedade tão multitasking, que está tudo correndo e acontecendo ao mesmo tempo, de tanta informação, é muito difícil a gente ter foco. E aí eu quero perguntar para vocês, o que faz? O que te faz perder o foco quando você está fazendo uma ou mais tarefas durante o dia? O que vocês acham que é um grande impeditivo para você conseguir focar? Ou então alguém pode abrir o microfone aqui para mim e falar que não tem problema nenhum de foco. Então, pode ser que isso aconteça. Eu já passei por esses momentos na minha vida onde eu tinha um foco ali de horas a fio, sem ninguém me interromper. Mas, e aí, o que vocês acham? Quero ouvir de vocês. Eu quero que duas pessoas abram o microfone aqui e falem para mim o que faz você perder o foco quando você está trabalhando, estudando. E aí, gente? O que vocês acham? Eu tenho... Desculpa. Eu tenho um exemplo que eu acho que é até um pouco, talvez, bobo, que o meu colega que trabalha do meu lado, ele digita muito forte, assim. E aí isso me faz perder o foco completamente, porque parece que ele tá atirando no teclado. Só que é uma coisa que eu sei que não dá para falar com ele, porque, tipo, não acho que ele tem que mudar. Aí eu fico fugindo. Cada dia eu vou trabalhar num lugar, tipo, tento ir para outra sala e tal, porque é muito complicado. E tira muito meu foco isso. Conversa, assim, como eu trabalho num lugar com várias pessoas, nossa, me perco o tempo inteiro. É muito difícil focar. Nossa, olha só, teclado, aquele teclado, eu não sei como é que fala o nome do teclado, o pessoal que é gamer, tem muito, né? Mas aqui em casa... assim. É isso? Então, aqui em casa a gente tinha um teclado desses, tá? Com computador. E esse teclado foi muito gentilmente aposentado com danos de prejudicar a minha sanidade para sempre. Então, eu te entendo. Acho que eu vou usar essa estratégia lá no trabalho, dar um jeito de aposentar. Não, você faz ameaça ou troca, ou chega com um teclado novo ali para a pessoa, fala assim, gente, olha, isso aqui é tudo que tem de melhor, esse daqui é um teclado tão silencioso, é tanta paz de espírito. Eu tô com você, Natália, eu tô com você, hein? Eu me distraio muito facilmente com barulhos. Eu sou uma pessoa que tem problemas seríssimos com barulho. Então, para mim, quando eu quero focar em não ouvir nenhum tipo de barulho, eu já sei, né, que eu sou velha de guerra, eu uso protetor auricular. E aí, minha filha, nada vai interromper meu momento de paz. Que mais, gente? O que mais que faz vocês perderem o foco durante uma tarefa? Ninguém vai falar de uma coisa que talvez todo mundo tenha? Quem é que vai falar um pouquinho sobre isso aqui para mim?
Vocês vão me deixar no silêncio constrangedor? Ninguém vai abrir o microfone para falar, Andressa, pelo amor de Deus, o celular. Não? Eu vou abrir aqui. Eu estava com a mão levantada esperando, mas Eu ia falar mesmo, né? Com a mão levantada. Ai. Mas eu nem ia falar do celular, viu? Sinto te decepcionar. Mas sim, o celular de fato Tudo bem. tira o foco. Mas no meu caso, eu trabalho remoto. Então, Tá. eu acabo tendo essa vantagem de conseguir tornar o ambiente mais propício, né, para o trabalho. Mas eu percebo que o que me faz desfocar é não ter contexto ou clareza do que eu tenho que fazer, sabe? Isso me faz eu perder muito Boa. foco, assim, eu começo a procrastinar a tarefa, e às vezes é uma coisa simples, mas não ficou, às vezes, muito claro para mim, ou eu não sei exatamente se eu estou indo para o lugar certo, e aí tem toda essa coisa quando você trabalha em time, com tecnologia, e que a hora das pessoas é muito cara, e não sei o quê, então você tem que pegar ali uma vez só. E aí eu fico ali naquele sofrimento, e isso me faz perder o foco totalmente. Clareza. E aí eu fico, sei lá, assim, qualquer coisinha faz eu perder a vontade e, né, e o foco. Acho que foco e vontade acaba estando muito junto de tocar aquela tarefa. Ótimo, a gente vai falar sobre clareza hoje. Eu tenho um método para você. Eu acho que, olha, você vai sair da aula, você vai ficar viciado nessa teoria. A gente vai conseguir resolver o problema. Foco, a gente vai ter foco, força e fé, que a gente vai resolver, porque clareza é 10 de 10 o maior problema que as pessoas têm quando estão tentando produzir, tá? Porque, de fato, às vezes a gente até consegue manter foco, né? Mas a gente tem tantas coisas aqui no universo, né, no céu das ideias, tantas coisas para fazer, que a gente não sabe, o que fazer primeiro, então a gente não sabe priorizar, tá? E 2, a gente não tem uma visualização do que a gente está fazendo. Então, você tem 1 milhão de coisas para fazer, só que você não priorizou nada, está tudo aqui. Tarefas importantes, tarefas não importantes, tarefas urgentes, tarefas não urgentes, está tudo nesse céu de ideia. Às vezes, tem tanta coisa aqui no céu que isso até te gera uma certa paralisia. Não sei se acontece com vocês, mas já aconteceu muito comigo. Tem tanta coisa para fazer que eu não sei nem por onde começar. Então, a gente vai ver um método também que vai ajudar nesse movimento aqui de priorização. Mas eu acho que o ponto, e eu tô vendo aqui no chat que muita gente está falando isso, né? Eu tô vendo o comentário da Natália. Eu sou igual a Lina de 2003, passo mais tempo planejando do que fazendo de fato. Olha o problema que eu estava falando no início. Gente, essa é uma armadilha de planejamento. Não deixem cair nessa armadilha, porque a teoria de planejamento, as ferramentas, os sites, o planner, eu sou usuária de planner, eu acho que assim, é uma coisa assim, que as pessoas assim, que têm um negocinho que falta, né? Um parafuso a menos, um parafuso a mais. É o pessoal do planner, eu uso planner, tá? E um grande problema é quando a gente planeja muito achando que está produzindo algo, mas na verdade está produzindo nada. Só está colocando no papel. Então, a gente vai falar sobre tirar as coisas do papel também, tá? Meu pet, pessoas falando ao redor, realmente pessoas falando ao redor. Então, para o pessoal que tem problema com som que nem eu, protetor auricular, vende na farmácia. Assim, 10 de 10, tá, gente? Ou playlist de relaxamento. No material de aprofundamento, tem playlist de aprofundamento que eu botei lá para vocês para ajudar a não focar, a não desfocar. E também tem uma coisa nova, eu não testei ainda, tá? Que se chama Brown Noise. Vou colocar aqui no chat. Brown Noise. É uma coisa que eu ainda não usei, mas que é tipo um barulhinho assim, que as pessoas começam a ouvir e dizem que é ótimo para relaxar e para focar, tá? Então, essa é uma dica, não é uma teoria aí, mas pode ser que ajude vocês, o pessoal que tem problema com som. Bom, então a gente vai tentar resolver aqui esses desafios de foco, tá?
A gente vai falar sobre como que a gente pode ter mais clareza, eu acho que isso é um ponto muito bom, como que a gente pode entender e priorizar, porque, gente, o gerenciamento de tarefas, o gerenciamento de tempo, ele é a forma como a gente olha para essas tarefas, mas ele pode fazer, né, pode ter um resultado, um impacto muito grande na nossa vida. Assim, não subestimem o poder de tentar olhar com clareza as suas tarefas do dia e tentar aprender a priorizar e a usar essas ferramentas, porque às vezes parece assim, poxa, Andressa, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Se eu ainda for pensar nas teorias e no que eu devo fazer, e tanana, isso ainda vai me atrapalhar mais. Prometo para você que não vai. O grande questão a gente não pode ficar analisando e olhando os livros da teoria. Eu vou falar de um material de aprofundamento que eu deixei lá com vocês, com todas as teorias possíveis e imagináveis de produtividade. Mas, gente, não tem para onde sair. A gente sempre vai estar atolado no trabalho, tá? Sempre vai ter muito mais coisa para fazer do que a gente consegue. Prometo para vocês, não quero assustar ninguém, mas isso é uma realidade. Só que, assim, esse planejamento, essa organização e olhar para a tua vida pessoal de uma forma um pouco mais analítica é um pilar essencial, tá? Para uma vida equilibrada. Eu acho que, quando a gente fala de gestão de tempo, assim, um ponto super importante é que equilibra tudo, tá? Equilíbrio é algo muito importante. E esse planejamento é essencial, mas esse planejamento não é tudo, né? Como a gente estava falando aqui no início, o pessoal que falou que planeja mais do que faz, é exatamente esse ponto, tá? Eu quero mostrar para vocês que todas essas ferramentas aqui que a gente vai falar, elas são ferramentas para que vocês aprendam a, de fato, colocar a mão na massa, para ajudar vocês quando vocês estiverem travados, para que vocês usem no dia a dia de vocês. Algumas delas são mais difíceis, outras são mais fáceis. Mas o que eu quero, o que eu vou pedir de vocês dessa aula? É que no fim dessa aula, isso aqui sem comprometimento nenhum comigo, porque todos somos adultos, mas eu quero que vocês tentem pegar pelo menos uma dessas ferramentas e usar uma vez. Tenta usar, tenta aplicar, porque independente do nível, se ela é fácil, se ela é média, se ela é difícil, independente do nível, essa ferramenta, ela pode ser adaptada e ela vai com certeza te ajudar, tá? Então a gente vai começar aqui do mais simples possível. Se você nunca pegou um papel e colocou uma tarefa no bloquinho, essa ferramenta aqui é para você, tá? Então essa aqui é nível 1, nível iniciante. Pomodoro. Normalmente eu começo a introduzir Pomodoro com essa pergunta aqui. Você já sentiu que você tinha muita tarefa para fazer e que você estava perdendo tempo olhando rede social, olhando para o nada, ou então meio paralisado, assim, porque você viu que tinha muita coisa para fazer e você não sabia nem por onde começar? Acho que todo mundo já sentiu essa sensação, né? Por mais que ninguém tenha setado o celular, quando eu tô trabalhando, por exemplo, eu consigo, isso é uma coisa boa, mas que por vários outros motivos também não é uma coisa lá tão positiva, que eu tenho uma capacidade de foco, assim, meio desumana, sabe? Quando eu entro num modo que eu chamo de um modo meio esquilinho, assim, eu foco numa coisa e eu não saio até eu terminar. E é positivo porque às vezes eu consigo produzir, mas também muitas vezes pode gerar aí situações de burnout, pode ser uma situação de desgaste, e eu já passei por todas elas, né? Então, tudo é equilíbrio, tá? Tudo que eu vou falar para vocês aqui é equilíbrio. Mas o grande ponto muitas vezes a gente, né, tem essa capacidade de foco muito baixa. E isso também é uma característica muito grande das novas gerações, né? A gente cada vez mais, se a gente for parar para comparar o pessoal lá da geração Y, o pessoal da geração Y são os millennials, que sou eu, então até que está ok. Mas o pessoal mais antigo, geração X, se você for comparar com o pessoal geração alfa, que está agora novinho, o pessoal geração X também, né, até 20 e pouquinhos anos, a capacidade de foco dessas gerações são completamente diferentes, né? Por quê? Por tudo aquilo que a gente estava falando, a gente vive nessa sociedade do estímulo e do tudo acontecendo todo o tempo, né? Vocês devem ter visto aquele filme do tudo, todo tempo,
Everything, everywhere, all the time. Tudo, todo o tempo todo, eu não sei o nome. Mas, se vocês não viram, vejam esse filme, é muito legal. E ele fala, eu acho que ele dialoga muito com essa questão aqui desse momento que a gente está vendo em sociedade, tá? Tudo acontece o tempo inteiro, a gente não sabe o que fazer com tudo aquilo, né? E muitas vezes a gente precisa, de fato, botar o pé no chão e, bom, ser produtivo. Só que o que a gente faz quando a gente, de fato, ali não consegue ter uma capacidade de foco? Então, a primeira dessas teorias, eu acho que é nível 1, tá? Nível básico, Pomodoro. Vocês já devem ter escutado falar. Por que Pomodoro? Porque é a palavra ali em italiano para o tomatinho. E o tomatinho, do cara que criou essa teoria, era a forma como ele usava aquele reloginho de tomatinho, que aqui no Brasil tem um reloginho de ovo, de pintinho, que é o cronômetro, que ele botava o cronômetro e aí ele ia fazendo essas divisões de tempo de produção versus descanso. O que significa o Pomodoro? A gente vai treinar aqui, gente, foco. Então, qual é o público-alvo do Pomodoro? Pessoas que acham que o dia é muito curto, tá? Ou quando o dia é muito longo, mas que ficam entediadas o dia inteiro e que nunca conseguem fazer nada. Então, sabe quando você olha para o seu dia e você fala assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer e o meu tempo já acabou? Também para pessoas que se distraem muito facilmente, né? Então, quem é muito distraído, quem tem pouca capacidade de foco, Pomodoro é o passo inicial. Como é que a gente vai fazer? Vai pegar um relógio. Tem um link nos materiais um link que eu vou passar para vocês de material de aprofundamento, de um site de Pomodoro. Então, vocês podem até botar no computador de vocês, mas tem aplicativo para isso, tem tudo. Bom, o que é? Pomodoro você vai pegar um relógio, um cronômetro ou um aplicativo, tem alguns, eu vou indicar um. Você vai decidir qual vai ser a sua primeira tarefa ou as suas primeiras tarefas e você vai trabalhar nessa tarefa por 25 minutos. Não mais, não menos. Você não pode desfocar da sua tarefa em menos de 25 minutos. Qual é essa tarefa? Olha, essa tarefa pode ser ler um livro, essa tarefa pode ser responder os seus e-mails da parte da manhã, a tua tarefa pode ser entregar e terminar o projeto que eu sei que vocês estão fazendo aqui com a Coru. Você vai trabalhar 25 minutos naquele teu projeto, naquela tua tarefa. Ler um livro, o que você quiser. Quando esses 25 minutos acabarem, você vai tirar uma pausa de 5 minutos para descansar. Depois que esses 5 minutos passarem, você volta para o ciclo de 25 minutos. Cada 25 minutos a gente chama de um Pomodoro. Então, você vai fazer um Pomodoro, 5 minutos. Um Pomodoro, 5 minutos. Um Pomodoro, 5 minutos. Você pode fazer esse ciclo umas 4 vezes. Quando você chegar no fim da 4ª vez, você vai fazer uma pausa bem mais longa. Por quê? Porque isso significa que você já ficou 1 hora trabalhando e aí, normalmente, você consegue tirar meia hora de descanso. O que é importante aqui, gente? Quando você tiver no tempo de foco, você não pode, de jeito nenhum, deixar a TV ligada, mexer no celular, olhar a rede social. Você não pode fazer nada. Você tem que trabalhar. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que fazer o que você se propôs ali a fazer, certo? Porém, quando você estiver nos 5 minutos de pausa, você não vai tirar 5 minutos de pausa olhando para o seu e-mail, olhando para o computador. Não, você vai tirar os seus 5 minutos de pausa levantando, tomando uma água, comendo um chocolate, vendo um vídeo no YouTube, vendo TV, ouvindo música, olhando as suas redes sociais, enfim. Você vai olhar para a tua vida e aquele teu ciclo de produção a partir dessa nova ótica, um ciclo de Pomodoro. Porque aqui, o que você vai ter? Você vai ter momentos de foco, mas os teus momentos de foco eles vão ser muito melhores. Por quê? Porque você sabe que num prazo muito curto, que é um prazo de 25 minutos, num prazo muito curto, você vai ter um momento de descanso. Então, isso vai fazer com que você corra atrás dessa recompensa. Lembra daquela coisa que a gente falou lá do ciclo do hábito? Então, aqui funciona dessa mesma forma. Você vai se esforçar e trabalhar e focar nesse momento porque você sabe que daqui a pouco eu tenho 5 minutos de descanso. Isso aqui, gente, é uma ferramenta maravilhosa. Como eu falei, ela é nível 1, tá? Ela é super tranquila da gente aplicar. Mas é muito legal porque o Pomodoro ele é
extremamente efetivo. E ele é muito útil, tanto para as pessoas que têm problema de foco, mas também quando você tem uma rotina que ela é muito maquinada, né? Quando você está fazendo uma coisa ali que ela é muito repetitiva, que você não tem muitos outros estímulos, o Pomodoro também é super legal aqui. Tô vendo aqui no chat que vocês estão falando. Fiz a mentora comentou sobre o Pomodoro, já usei o método para aprender inglês, é muito bom para os estudos, é maravilhoso para os estudos. Né? O pessoal que é concurseiro e afins adora usar esse método, porque realmente ele ajuda muito na produtividade, tá? Então, Pomodoro, eu acho que é uma ferramenta, assim, nível básico. A gente pode adaptar os ciclos, tá? Você pode fazer e usar o Pomodoro da forma que você achar mais interessante. Aqui eu coloquei uma imagem, tá vendo? Que tem alguns ciclos de Pomodoro. 25-5, 25-10, 25-5, 25-30. Tá? Então, você que vai estabelecer o que funciona e qual é o tempo de descanso que você merece, como que você produz, tá? Porque isso que é o mais importante. Não adianta de nada você ter ciclos, fazer 4 ciclos de 25, se naquele momento lá de 5 você não consegue descansar, relaxar. Você que vai entender como que isso funciona, mas eu recomendo sempre começar na estratégia original. 25-5, 25-5, 25-5, depois 25, 30 minutos, certo? Uma indicação que eu faço também é aqui com esse aplicativo que tem para Android, tem para iPhone, para todos, que é um aplicativo chamado Árvore. É um aplicativo de método Pomodoro. O que você faz? Isso é especialmente para quem tem dificuldade com o celular, tá? Você bota ele no celular e aí você estabelece um tempo. Aqui o tempo está de 20 minutos. Você planta ali, né? O aplicativo vai fazer vai plantar uma árvorezinha. E aí o que vai acontecer? No tempo desses 20 minutos, você não vai poder mexer no seu celular. Olha aí a pegadinha. Você não pode mexer no seu celular, porque senão você perde ali o crescimento da árvore e não funciona. Então, é uma ferramenta muito legal para quem tem esse desafio aqui com o celular, com rede social, ou quer começar a usar o Pomodoro de uma forma bem regrada, certo? Pomodoro. E aí, gente? Fácil, médio, difícil? O que vocês podem colocar aqui no chat que eu consigo ver? O que vocês acham? Dá para aplicar na vida? Vocês acham que você pegar o Pomodoro amanhã, você já consegue aplicar, pelo menos em uma tarefa? O que vocês acham? Bota para mim aí no chat que eu vou lendo. Bom, segundo nível de dificuldade. Kanban, gente, isso aqui é um nível intermediário, tá? Por assim dizer. Deixa eu checar aqui o que vocês estão falando. Muito bom, uso esse método no meu trabalho, super legal, é verdade, né? Eu acho que esse é um método bem... eu acho que esse é um método bem acessível, tá, gente? Kanban, vamos começar aqui no nível intermediário. O Kanban, gente, é uma ferramenta muito, assim, se a gente falou ali no início da questão da clareza, eu acho que o Kanban ele vai ser perfeito para quem tem dificuldade de estabelecer o que fazer primeiro, ou seja, como priorizar, e segundo, de ter uma visualização de o que você está fazendo no seu dia. O que é o Kanban? Kanban é uma ferramenta que foi criada para, na verdade, é um método industrial, mas eu quero começar antes de eu mostrar o que é esse método. Aí a pergunta que eu vou fazer é, bom, você já se deparou com esse objeto? Esse objeto aqui, na tua vida? Como é que é o nome dele, onde você mora? Porque, bom, no Rio de Janeiro, que é, obviamente, de onde eu venho, pelo meu sotaque maravilhoso que vocês estão ouvindo, no Rio a gente chama de sinal. Mas eu sei que aqui em São Paulo o nome é outro. É farol, né? Se chamam de farol, eu acho, né? Esse daqui. Bom, no Rio é sinal, acho que aqui em São Paulo é farol. Mas todo mundo aqui, eu tenho certeza, já se deparou com esse sinal, esse farol aqui, semáforo, boa, Maria, obrigada, semáforo, farol não, farol é outra coisa, né, gente, eu não dirijo, então o vocabulário da pessoa que dirige aqui é uma coisa que eu não tenho, tá? Então, semáforo.
todo mundo aqui já viu um semáforo na rua, né? Todo mundo já se deparou, estava atravessando a rua, olhou. E se você já viu um semáforo, você já viu o Kanban sendo utilizado, tá? Você já viu o Kanban em uso. Vocês vão reparar que o Kanban, gente, é uma ferramenta que ela aparece em várias situações da nossa vida e vocês, com certeza, vão se deparar com o Kanban no mercado, no trabalho, porque o Kanban, a partir de várias ferramentas, uma delas sendo o Trello, o Kanban é uma ferramenta muito, 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 com muitas exclamações, utilizada pelas empresas, tá? O que é o Kanban? Kanban é uma ferramenta para todo mundo que quer aprender a priorizar. Ou seja, se você tem muitos projetos, mas nunca consegue terminar nenhum porque você não sabe para onde ir, o que fazer, ou pior, quando é um método para pessoas distraídas. Então, poxa, se você perde o foco, começa a fazer uma coisa, não termina e afins. Se você tem dificuldade de agir, botar a mão na massa, né? Então, assim, foi aquilo que eu falei, né? Às vezes a gente tem tantas tarefas que ir lá e fazer traz uma certa paralisia, traz um certo bloqueio, né? Especialmente quando a gente, por exemplo, a gente está ali afogado de tarefas para serem feitas, mas a gente literalmente não sabe por onde começar. Até porque cada pessoa vai olhar para tarefas e vai preferir começar de uma forma e começar de outra. Como assim, Andressa? Pessoas que começam muitos projetos, mas que não conseguem terminar. Pessoas que são distraídas. Pessoas que têm dificuldade de agir. Foi o que eu falei, né? Muitas vezes a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não sabe como começar. E, às vezes, a própria ansiedade da pressão de fazer alguma coisa faz a gente entrar numa paralisia absurda. Às vezes, quando a gente tem pequenas tarefas, isso nem é tão difícil de fazer. Mas, às vezes, a gente tem uma tarefa tão grande ali que ela gera um bloqueio, a gente não sabe como começar, o que fazer, tem ansiedade, tem várias questões aqui emocionais que podem fazer com que a gente tenha bloqueio. O Kanban é uma ferramenta que pode muitíssimo ajudar a gente a sair dessa. Como que a gente coloca o Kanban em prática? Bom, primeiro é importante entender que é um método que nasceu dentro da indústria, dentro de fábrica. Ele é um método da Toyota e ele teve esse objetivo de fazer controle de estoque de produção, né? Então, ele é algo que realmente ali foi criado como um objetivo muito instrumental, né? E ele é muito utilizado hoje em dia para que a gente consiga aprender a priorizar, e também vou falar com vocês de outras formas pelas quais a gente pode aprender a priorizar, mas ela é uma ferramenta muito legal para que a gente consiga implantar, gente, algo que é muito importante para mim, tá? Que é uma gestão visual de projetos e tarefas. O que isso significa? Isso significa que você está, ao mesmo tempo que você está administrando aquelas tarefas que você está fazendo, você também está tendo uma gestão visual, ou seja, você está visualizando o andamento daquilo tudo. E o Kanban é nada mais, nada menos do que isso. Eu vou ter sempre um quadro, tá? Como está aqui nesse meu quadrinho pequenininho aqui, ó. Eu sempre vou ter um quadro, e nesse quadro eu vou ter 3 colunas. Pode mudar? Pode, mas inicialmente a gente começa com 3. O primeiro quadro são todas aquelas tarefas a fazer. O segundo quadro são todas aquelas tarefas que estão em andamento. E o terceiro quadro são aquelas tarefas que foram feitas. Então, você vai pegar, por exemplo, em uma semana ou em um dia. Tem gente que gosta de fazer um microgerenciamento, né? Mas às vezes vocês têm muitas tarefas diárias. Então, vamos falar de um dia de trabalho, de um dia de estudo, que você tem muitas coisas diferentes para serem feitas. Então, você vai pegar todas essas suas tarefas, vou falar da forma completamente analógica. Você vai pegar os teus post-its e você vai escrever essas coisas. Dentro disso, você vai dividir todas aquelas suas tarefas. E aí você vai pegar e botar todas na primeira coluna. Olha, isso aqui é o que eu tenho a fazer. Todas as minhas tarefas estão no a fazer. Conforme o tempo for passando, você vai definir. Bom, se eu tenho aqui todas as minhas tarefas a fazer de uma semana inteira, o que eu vou começar a fazer agora? Bom, eu vou definir aqui 5 tarefas, 6 tarefas, tantas tarefas que sejam dentro do meu em andamento.
Os post-its que tiverem no teu lado em andamento são aquelas tarefas que são extremamente prioridade, é o que você está fazendo agora. Então, você não vai deixar de fazer aquela tarefa que está no em progresso para voltar em alguma coisa que está lá, que talvez seja importante, mas que você não definiu o que ia fazer agora. Você vai focar em tudo aquilo que tiver naquela tua aba do em progresso, certo? Em andamento. Conforme o teu dia for passando, você vai movendo essas tuas tarefas, essas tuas questões para o feito, né? Então, eu tenho o que fazer, a fazer em andamento e feito. Quando você terminar, você vai colocando no feito. O que é legal, gente? É quase como se fosse o teu cérebro, quando ele vê isso, por isso que eu falo da gestão visual, tem muito essa questão é quase como se você fosse inundado de serotonina quando você vai botando as tuas tarefas lá na aba do feito. Por quê? Porque você tem uma sensação boa de que o que você tinha para fazer, você está fazendo, e então você fez. Você consegue visualizar o teu dia e as tuas tarefas em andamento. Então, você não tem essa sensação de que está tudo perdido aqui no céu das ideias. Não. Você consegue, ao mesmo tempo que você prioriza e você entende o que você tem que fazer hoje, o que você tem que fazer amanhã, o que você tem que fazer depois, mas você consegue ver isso tudo andando na tua frente, tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui de como que eles podem ser utilizados, tá vendo? É muito simples. É um quadro. Esse quadro, gente, pode ser algo físico, visual, analógico, com um post-it escrito com a tua canetinha? Sim. Mas tem uma outra ferramenta que a gente vai falar muito na próxima aula que utiliza a teoria do Kanban, que é o Trello. Tá? O Trello, que é uma ferramenta que foi amplamente difundida durante a pandemia, especialmente nas empresas. O Trello é uma ferramenta que usa pura e simplesmente a base do Kanban para ser um quadro ali interativo entre as equipes e de gestão visual de projetos. Tá? Então, aqui, você pode ter na tua parede do seu quarto, da sua sala, enfim, qualquer lugar que você queira, do teu escritório, onde você estiver trabalhando, quanto você também pode estar usando a ferramenta digital, mas a gente vai falar melhor da ferramenta digital na próxima aula, certo? Mas aqui, tá vendo? Eu vou colocar, e esse é um ponto que eu vou falar aqui para frente, mas é que a gente pode modificar essas abas aqui, modificar essas colunas aqui de acordo com a tua necessidade, tá? Então, sempre precisa partir do fazer, fazendo e feito, ok? Você sempre vai partir disso, por quê? Porque eu quero ver um progresso. As minhas tarefas, eu preciso pensá-las de uma forma racional e eu preciso conseguir olhar para aquilo e eu preciso visualizar esse movimento de início, meio e fim. Isso é super importante, porque, em especial, eu quero que tu chegue no fim do seu dia e fale assim, bom, o que eu consegui fazer tá feito, tá aqui nessa minha coluna do feito, e pode ser que existam coisas que você não consiga fazer, e aí você volta elas para a coluna do a fazer, tá? Então, assim, o que eu quero com isso daqui? Que vocês aprendam a priorizar e que vocês consigam ter a sensação durante o dia de que você realmente está produzindo, tá vendo? Aqui eu tenho um exemplo, uma imagem de como que o Kanban é usado de forma digital, até mesmo por equipes, né? Porque o Trello, ele usa muito essa ferramenta para você ter uma gestão, né, compartilhada e colaborativa do andamento, ou seja, da timeline de um projeto. Então, se você tem ali diversas pessoas que às vezes são de equipes diferentes, aqui nesse caso usa cores diferentes, que é uma coisa que você pode fazer. Eu usei, vou mostrar um exemplo para vocês ali na frente, mas você pode categorizar da forma que faz sentido para você, tá? Usando cores, color code é uma coisa extremamente importante. E você pode usar e adaptar as abas, essas colunas aqui, para o que você acha que é mais importante, mas sempre tendo essa sensação de progresso, tá? Fazendo em casa, é possível? Sim, você vai precisar de um quadro, de uma folha. Você pega uma folha de papel A4, tá? Se for fazer um analógico, senão a gente vai lá pro Trello. Mas você pode pegar uma folha, você pode pegar um quadrinho, vende em qualquer papelaria. Divide sempre em 3 categorias, a fazer, fazendo e feito no mínimo.
Coloca as tarefas a serem feitas na primeira coluna, conforme o dia for passando, você vai, e você for dando atenção para cada tarefa, você vai mover para a segunda, depois, quando terminar, você vai mover para a terceira. Conforme a lista de tarefas concluídas aumentar, você vai cadastrando mais tarefas para fazer. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer, essa é a minha dica de ouro aqui. Você precisa, quando estiver falando de priorização, estiver falando de andamento do teu projeto, dos teus processos, limitar o número de tarefas que você vai fazer naquele dia ou naquela semana. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo analógico meu, tá? Esse aqui é um quadro meu. Vocês vão ver que isso aqui está tudo relacionado, por exemplo, com a própria Poru. Um monte de coisa que eu tava produzindo de PowerPoint, de e-mail, de gravação de aula, de material didático, um monte de coisa. Então, isso aqui é um projeto à parte. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou falar, e esse aqui é o meu quadro só da Poru, e eu trabalho a partir do Kanban. Tá? Isso aqui é como eu faço de uma forma analógica. Eu tenho fases, tá? Então, aí vocês vão reparar que, independente do método, vocês sempre vão ter fases. Fases que você está mais analógico, fases que você está mais digital. Eu já usei muito Trello também na aula de ferramenta. Eu tenho um exemplo lá meu também usando o Trello. Mas aqui vocês vão reparar que eu começo essa minha primeira foto, eu tenho 5 tarefas para serem feitas aqui no A Fazer, e eu tenho 5 tarefas no meu A Fazendo, que é o que eu achava que era o máximo que eu conseguia fazer naquela semana. Então, eu separei cada uma daquelas tarefas para finalizar em um dia da semana, e era o máximo que eu conseguia fazer, certo? Conforme o meu quadro foi aumentando e eu fui terminando o PowerPoint, o vídeo, o material complementar, que tem um monte de conteúdo que eu sempre posto lá dos materiais complementares para você, vídeo, áudio, e-book, um monte de coisa, tudo isso é produzido. Então, para eu conseguir fazer isso, o Kanban, para mim, é uma ferramenta essencial. Eu consigo ver o que eu estou fazendo e o que, enfim, eu ainda tenho para fazer. E aí eu consigo produzir as coisas estando sempre muito atenta aos prazos, às minhas prioridades, ou seja, o que é mais importante entregar antes, o que é depois, será que enviar um e-mail, pegar um feedback, terminar um e-book, o que eu preciso fazer primeiro? Bom, aí eu foco aqui. E uma outra ferramenta que eu acho muito legal, gente, que é uma dica que eu vou dar, mas que não está aqui na nossa aula, mas que está no nosso material de aprofundamento, para quem quer saber como definir uma prioridade. Então, assim, você tem 5 tarefas para serem feitas. Como que eu decido se a tarefa A ou a tarefa B ou a tarefa W, qual delas é mais importante? Tem uma ferramenta que pode te ajudar a fazer isso, que se chama matriz de Eisenhower, tá? Depois eu vou botar no chat para vocês, mas ela tá numa ferramenta num dos materiais de aprofundamento eu coloquei lá para vocês o que é essa matriz de Eisenhower, mas ela é muito legal para você usar e você entender, tá? O que é uma tarefa importante, o que é uma tarefa urgente e o que não é uma tarefa importante, o que não é uma tarefa urgente, tá? Então, é uma ferramenta interessante. Mas aqui a gente pode usar tanto online quanto analógico. E o Kanban, gente? Difícil, médio, fácil? O que vocês acham? Coloca aqui para mim no chat, para eu ver vocês, para eu ver o que vocês estão achando o que vocês acham do Kanban. A gente vai falar de Trello na próxima aula, tá? Mas eu quero saber se vocês acharam, se vocês acham Kanban fácil, médio ou difícil. Para mim, o Kanban é uma ferramenta intermediária, tá? Bom, chegamos na nossa terceira e última ferramenta do dia, que é o nosso GTD. O que é o GTD? O GTD é uma teoria, é um método de produtividade muito, talvez um dos mais clássicos, que é o fazendo acontecer, ou getting things done, tá? É o método GTD. Vocês vão encontrar muito conteúdo do GTD por aí, no nosso material de aprofundamento também tem, tá? A pergunta que eu faço é, gente, você já sentiu que tinha 20 tarefas para fazer, 12 itens para comprar no mercado, um evento para ir, 3 informações importantes para salvar, algo que você quer comprar, 5 e-mails para enviar,
2 projetos, 4 roupas que você quer comprar, uma entrega de trabalho. Quem já se sentiu assim num dia? Eu quero que alguém fale aqui comigo, que alguém abra o microfone para trocar essa ideia comigo aqui. Vocês já se sentiram assim, gente? Isso aqui sou eu bebendo água, dando tempo para alguém criar coragem de abrir o microfone. Com certeza, né? Eu me sinto assim quase todo dia no trabalho. Eu posso me manifestar também, todo dia. Eu tenho as 2 mãos aqui sinalizando, mas todo dia. A demanda é muito alta. A demanda é muito alta, né? E lá a gente usa, né, alguns métodos para conseguir organizar, classifica as demandas por prioridade, sabe? Então, tem coisas que aparecem hoje para fazer e que a gente dá o prazo para o cliente, sei lá, que 5 dias para entregar, sabe? Tem coisas que aparecem hoje, tem que entregar hoje mesmo. Sim. Nossa, isso eu acho um dos maiores desafios quando a gente fala no dia a dia do trabalho, né? Porque a gente tem, às vezes, ali uma quantidade X de tarefas para fazer naquele dia, naquela semana, e aí você tem um prazo. Bom, isso aqui eu preciso entregar para o cliente em 1 semana. Só que chega, às vezes, alguma coisa que é tão importante que você precisa entregar simplesmente ontem. Ou hoje, né? E aí você precisa atrasar toda a tua linha do tempo, toda a tua organização para conseguir focar naquele projeto super importante, né? Mas eu acho, gente, que essa sensação é uma sensação compartilhada, né? Eu acho que todo mundo sente um pouco esse afogamento, assim, por assim dizer. Eu acho que tem muito a ver com o grande tema da nossa primeira aula, que, de fato, é a sociedade do cansaço, né? Que é uma sociedade de produtividade. A gente sempre está sendo exigido produzir mais. E tem uma ferramenta, que é essa nossa última ferramenta, que é o GTD, que é uma ferramenta que ela tem o público-alvo justamente pessoas que se sentem muito sobrecarregadas pelo número de coisas que elas precisam fazer, tá? Ela é uma teoria que foi criada pelo David Allen em 2005, tá? Foi publicado esse livro no Brasil, é um livro super clássico, acho que de teorias de produtividade, gente. Essa aqui é a teoria mais conhecida de todas, assim, é o grande guarda-chuva de onde muitas teorias de produtividade atuais saíram, tá? Mas o GTD, ele é um grande guarda-chuva, tá? Ele é um enorme organizador que pode ser usado em quase todos os aspectos da sua vida. Não quero te assustar, mas o GTD, ele é uma ferramenta que, se você quiser, você consegue controlar absolutamente todos os aspectos da tua vida. Quando a gente fala de organização, a gente sempre tem esses 2 polos, tá? O ponto onde a gente começa, que é aquela engatinhada que a gente faz para quem está começando, quer aprender a se organizar, mas aí tem o pessoal lá que está na outra ponta da organização, que tem guarda-chuvas gigantescos que conseguem dominar e organizar a tua vida inteira. Se você sente que você tem muito mais coisa para fazer do que você realmente consegue, se você está muito sobrecarregado, o GTD é a ferramenta perfeita para você, tá? Ele é uma ferramenta, vou mostrar para vocês que ele vai usar algumas perguntas para você também aprender a priorizar, tá? Eu acho que a grande palavrinha de hoje é de fato, assim, aprender a priorizar as tarefas, para que a gente consiga colocá-las em uma hierarquia e entender o que a gente precisa, de fato, colocar a mão na massa, fazer, e o que pode esperar e afins. Então, a priorização é uma habilidade, tá? Que ela é muito importante quando a gente fala de produtividade, porque senão, gente, a gente não consegue, né? Na verdade, se a gente não sabe priorizar, tem um fato que, assim, a gente nunca vai conseguir produzir tudo 100% o tempo inteiro. Então, a gente precisa entender como que a gente funciona, tá? Como pessoa, o que o trabalho demanda da gente, o que o nosso trabalho demanda, e conseguir fazer uma equação utilizando essas teorias para que a gente, de fato, consiga produzir de uma forma eficaz e saudável, tá? Mas quando a gente olha pro GTD, o GTD está dividido em 2
duas formas de organização, tá? A primeira forma é uma forma horizontal e a segunda forma é uma forma vertical. Ou seja, eu consigo botar todas as tarefas, objetivos, dos mais minúsculos até os maiores sonhos que eu tenho dentro dessas duas formas de organização no GTD, tá? E eu consigo organizar basicamente qualquer coisa, qualquer aspecto da minha vida. Na minha etapa horizontal, que é o grande foco que a gente vai ter aqui hoje, que eu acho que é o mais importante para a gente começar, quando a gente olha para o desenvolvimento, para a organização horizontal no GTD, eu estou falando com todo mundo que tem muitas tarefas, muitos objetivos, muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Então, eu quero conseguir dar um foco igual ou entender e desenvolver e trabalhar em algumas tarefas ao mesmo tempo. E eu também tenho o modelo vertical do GTD, ou seja, aqui é para quem tem um grande projeto, um sonho, um projeto enorme, ou algo que você vai precisar ter ali um tempo muito maior, um prazo que não é um prazo curto, é um prazo médio, é um prazo longo para desenvolver. Então, o GTD, ele consegue atingir essas duas formas completamente diferentes de olhar para prioridades completamente diferentes, tá? Qual é o nosso foco aqui hoje? Nosso foco é o modelo horizontal, ou seja, quando eu tenho várias demandas para fazer no mesmo dia, numa mesma semana, no mesmo tempo, tá? Qual é o objetivo mais importante do GTD, gente? É o que eu acho que é uma das ações mais importantes, que é conseguir esvaziar a mente e materializar as tarefas em ações. Em vários momentos das nossas aulas, eu sempre falo dessa coisa de fazer download das ideias, de fazer download dos objetivos, das tarefas, porque muitas vezes a gente fica com tudo aquilo, tá, que tem para ser feito na nossa tarefa, na nossa mente, a gente não consegue, de fato, materializar em ação, fazer, colocar a mão na massa, tá? Então, aqui, com o GTD, você vai perceber que, se a gente quiser começar a montar uma lista de supermercado ou concluir um super projeto de vida ou de trabalho, a gente consegue usar o GTD. Tá? O foco aqui, né, no modelo horizontal, é para quem tem demandas variadas, atuais e urgentes. Então, ou seja, eu estou no primeiro nível ali de prioridade, porque se é algo importante e algo urgente, vocês vão ver lá na matriz de Eisenhower, no material complementar, é algo que eu preciso fazer agora, tá? Então, o GTD, ele ajuda muito a gente colocar e materializar essas ideias, esses objetivos em ações. Eu vou sempre usar o modelo horizontal para começar a olhar para esses projetos e para as tarefas, tá? Então, é totalmente diferente, por exemplo, do Kanban. O Kanban, ele vai me ajudar no início, no meio e no fim. Não, o GTD, ele vai me ajudar a colocar as coisas em andamento. Ele quer que eu tire da cabeça e coloque a coisa para acontecer. Por isso que o nome é Getting Things Done, fazendo acontecer. E eu tenho 5 etapas fundamentais. Quais são essas etapas? Eu tenho esse meu ciclo aqui, tá vendo que eu coloquei das imagens? Coletar, processar, organizar, revisar e fazer. O que cada uma dessas coisas significa? Bom, são perguntas que a gente vai se fazendo, tá? Para conseguir selecionar o que eu preciso fazer agora, qual tarefa que eu preciso focar nesse minuto, e qual tarefa que eu posso focar depois, ou que eu posso delegar, ou enfim, descartar, tá? Vou começar aqui no segundo passo, e no terceiro, eu uno os dois, que é o processar e o organizar, tá? O que é o processar e organizar? Na minha cabeça, quando vocês forem também, se quiserem procurar mais coisas sobre GTD, lá no material de aprofundamento também tem coisa de GTD, então quem quiser aprofundar, vai lá para olhar. São 2 fases na minha cabeça que fazem muito sentido estarem juntas. O que é isso? Categorizar. Se eu coletei tudo que eu tenho para fazer, agora eu preciso categorizar e aprender a priorizar. Ou seja, se eu tenho 15 coisas na minha coleta, eu tenho que entender o que eu faço e o que eu não faço, ok? Como é que eu vou entender o que eu faço e o que eu não faço? Primeiro, a gente começa a fazer perguntas. A primeira pergunta é perguntar se aquilo dali é acionável, ou seja, aquilo ali demanda uma ação. Então, eu coletei centenas, dezenas, tantas coisas na minha mente. Aquilo dali demanda uma ação?
fazer a lista de compras, responder o e-mail, ou esse link aqui que eu achei de uma calça que eu quero comprar depois. Essa ideia, essa coisa, porque ainda não é tarefa, é coisa, ela gera uma ação? Se ela não gerar uma ação, eu posso fazer 3 outras coisas com isso. Se ela não precisar de uma ação e não for nem um pouco importante, eu preciso aprender a jogar coisas no lixo, ok? Porque tem coisas que não são importantes, a gente simplesmente precisa afastar da nossa cabeça para conseguir seguir e ir para a próxima tarefa. Se for uma coisa que não é tão importante, mas eu quero olhar lá no futuro, daqui a 1, 2, tantas semanas, eu vou colocar na categoria depois, tá? E ali você também pode botar no teu Google Keep, num bloquinho de notas, na tua tarefa, mas aquilo dali é tudo que você vai olhar depois, não é o que você vai olhar agora, certo? Mas se essa coisa que você coletou aqui for um link que você quer visualizar lá na frente, uma coisa que você deseja comprar em algum outro momento no futuro, o teu arquivo do imposto de renda, você não precisa fazer nada com essas coisas, tá? O arquivo de imposto de renda, por exemplo, é uma coisa que não pode ficar no seu e-mail, tá? Tem que ficar ali num lugar arquivado, uma pastinha linda no seu computador, ou na nuvem. Você vai arquivar, tá? Então, é uma informação que você quer coletar, mas que você não vai fazer nada com ela. Então, você arquiva, certo? Ok. Então, isso aqui são todas as minhas ferramentas que não precisam de nenhuma ação. Porém, se eu olho para essas atividades e coisas e falo assim, sim, elas demandam uma ação, aí eu também vou passar por 3 outras etapas. Primeiro, eu vou definir se essa coisa que chegou para mim, ela é uma e única, ou se elas são várias. Às vezes a gente pega uma tarefa e a gente não entende que eu tenho 5, 6 tarefas dentro de uma só, tá? Às vezes a minha tarefa é ir no shopping para resolver a vida. E aí você tem que ir na ótica, tem que ir no mercado, você tem que comprar band-aid. Isso aqui são várias tarefas, não é uma só. Então, a gente precisa aprender a separar o que é uma e o que são várias, ok? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, demora mais de 2 minutos para fazer? Se sim, você vai fazer agora. Se tiver alguma ferramenta, não agora porque já são 8h20 da noite. Mas se você, gente, isso é uma coisa muito essencial do livro do Dave Allen, tá? Se você vê uma coisa que você precisa fazer, que é uma ação, ela vai demandar de você, mas que ela é muito simples, ao ponto de te demorar menos de 2 minutos, você precisa fazer imediatamente, agorinha, tá? Então, isso aqui é uma coisa assim, gravem isso no coração de vocês e levem para sempre. Se demorar menos de 2 minutos, faça imediatamente, claro, dentro do teu horário ali de trabalho, ok? Se não demora menos de 2 minutos, se demora mais de 2 minutos, então você pode ou delegar para uma pessoa fazer naquele momento, se você não puder, ou colocar no teu calendário e falar assim, bom, eu não vou fazer nesse minuto, mas eu vou fazer essa semana. Então, tu coloca no teu calendário, ou então vai gerar ali uma lista de tarefas. Então, é uma coisa que você precisa lá fazer e marcar o sim ou não, ok? Então, aqui, o que eu fiz? Eu categorizei absolutamente tudo em coisas que são importantes, coisas que não são, coisas que eu vou jogar no lixo, coisas que eu não vou. E aí, passando disso, eu vou começar a fazer. Mas antes disso, eu vou sempre olhar e eu vou passar para o passo 4, que é revisar. Ou seja, eu vou voltar sempre periodicamente nas minhas tarefas. Se eu separei tais tarefas para fazer durante uma semana, é muito importante que pelo menos uma vez por semana eu dê uma olhada para ver se as coisas realmente estão acontecendo ou não, ok? Então, o processo de revisão é importante. E o último de todos, e o mais importante, que é o grande ponto da nossa aula, botar a mão na massa, tá? Não adianta de nada a gente planejar se a gente não coloca a mão na massa e faz. O grande ponto do GTD, gente, é a gente conseguir separar cada micro coisinha e entender o que de fato é fácil, o que de fato é importante, o que de fato a gente precisa fazer e o que não, para isso nem ser um problema ali no teu caminho, certo? Essa daqui, quando eu pergunto se é fácil, se é médio ou se é difícil, eu acho que essa é uma ferramenta um pouco mais avançada, tá? Significa
fica, Andressa, se eu nunca planejei nada, não posso começar a usar ajuda? Claro que pode. Você pode pegar justamente esse esquema de perguntas para auxiliar no teu processo e a colocar a mão na massa, tá? Então, todas essas ferramentas aqui, elas são completamente fazíveis, certo?